Olá, 6 horas e 37 minutos. Voltamos agora com o programa A Notícia de Frente. Vamos falar um pouquinho sobre a CPI do Senado, porque está respingando aqui em Mato Grosso. Renan Calheiros quer convocar, apresentou requerimento para que o secretário-chefe da Casa Civil daqui de Mato Grosso, Mauro Carvalho, seja convocado. Kleber Lima. Esse requerimento ia ser votado ontem, eu nem sei como é que ficou, porque ontem a CPI estava bem concorrida, né? Não sei se na parte administrativa, que deve ter ficado mais para o fim do dia, se de fato foi votado. O que eles querem investigar, na verdade? A movimentação do Dominguete, dos seus comparsas, na oferta da vacina no Brasil. Então, eles já identificaram, na quebra do sigilo telefônico lá do Dominguete e de outros, todas as comunicações que eles fizeram para governos de estado, prefeituras de grandes cidades, né, que é a intenção, oferecendo a Covaxin, né? Sim. E Mato Grosso foi um desses estados que eles mandaram um e-mail para a Casa Civil. O Mauro Carvalho, secretário da Casa Civil, pediu para eles apresentarem a carta de representação da Johnson, né, que eles estavam oferecendo vacinas da Johnson. Como eles não apresentaram, a Casa Civil não prolongou a conversa. Ou seja, se você não tem a carta né, assim, traz seu crachá, você é da Gazeta, cadê seu crachá? Tem crachá? Não tem, então não vou falar com você, não é da Gazeta, né? Tipo assim. E agora a CPI não tem obrigação de saber disso. O que ela está investigando, me parece, que é para tentar ver até onde que essa farsa, né, do Dominguete já ficou provada, as próprias empresas já desautorizaram aqueles representantes, até onde que eles foram, se eles fizeram um negócio em algum lugar. Então é mais, eu acho que verificação. Para nós aqui isso virou um grande assunto, mas na verdade não é, esse é um risco na água, né, como já foi dito. Falei ontem com o Mauro Carvalho sobre isso, falou, olha, não passou disso, Kleber. O que aconteceu, me deu até cópia do e-mail, eu falei sobre isso ontem na rádio Vila FM, foi o meu dia de fazer comentário ontem, não teve nada. Agora, até fiz uma sugestão para ele lá na rádio, que eu vou fazer aqui. Tem um ditado muito comum em política, falar assim, fazer do limão a limonada. É a tal da oportunidade de ir à CPI, que está sendo transmitida praticamente ao vivo, por vários canais de televisão, para fazer uma prestação de contas, né, do que Mato Grosso tem feito no combate à pandemia. Uma excelente oportunidade de dizer ao Brasil, Mato Grosso fez isso, aquilo. Né? Mato Grosso, por exemplo, não comprou vacina de ninguém. Ele só recebeu as vacinas enviadas pelo governo federal. Nós adotamos medida certa aqui, medida certa acolá, até porque o que tem ontem lá na rádio, o que muita gente questionou foi isso. E a prestação de contas, o que foi feito do dinheiro, porque o próprio governo federal, quando tentou desacreditar a CPI, dizia isso. Se a CPI fosse séria, ela tinha que investigar os estados, as prefeituras. Mas assim, não é papel de uma CPI do Senado investigar 27 estados, ela nem dá conta. 5.500 municípios nem vai dar conta. Para isso existem as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores. Agora, o governo de Mato Grosso ganha com essa convocação, a meu ver, essa oportunidade de ir lá em cadeia nacional e dizer como aplicou o dinheiro, o que fez no combate à pandemia e ainda somar uns pontinhos aí na opinião pública nacional. Professor, fica à vontade. Não, é bem isso mesmo, né? Governo nenhum comprou vacina, só o governo federal. Todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, no braço dos brasileiros, são vacinas provenientes de acordos, inclusive internacionais, por parte do governo federal. Isso é fato, mas isso não impede, né, de nós termos uma certa transparência aí em processos que foram iniciados paralelamente por alguns governadores no sentido de comprar vacina. O governo do estado tentou comprar a Sputnik V, houve não só o governo, dentro de um consórcio de governo no Brasil, mas não conseguiu, por uma série de coisas, inclusive pelo bloqueio da própria Anvisa, né? Mas nesse caso específico, pegaram um problema desse tamanho e transformaram num problema deste tamanho, né? Absurdamente desnecessário, até porque são indícios, né? Eu acredito que seja apenas por questão proforme, ouvir exatamente, pegar algumas mensagens do Dominguete aí e com base nessa investigação que está sob sigilo, né, observar uma ligação dele numa tentativa de compra de vacina por parte do estado de Mato Grosso, mediado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.
Nada mais que isso. Não houve efetivamente compra nenhuma, pelo menos é isso que vem apontando os indícios. Impede a investigação? Não. Né? Eu acho até porque, considerando que isso aqui é dinheiro público, né, que é dinheiro do contribuinte, eu acho que absolutamente tem que ter transparência nesse processo todo, mas ainda tudo muito precoce, então não tem necessidade alguma de apontar o dedo e dizer o seguinte, não, receberam propina por conta de compra de vacina, absolutamente nada disso por enquanto, né? Porque não se tem nada comprovado. Bom, olha só, você também está querendo opinar sobre isso. Eu vou chamar algumas mensagens, dá para falar um pouquinho mais também, você tem o direito de opinar, né? Bom dia, a convocação do Mauro nada mais é que birra do Mané Paletó. É o Mauro lá de Virgínia. Meu Deus, não saiu um centavo descaído dessas vacinas. Investiguem os roubos dos estados que já foram comprovados pela Polícia Federal. Esse Renan dá até urticárias. Misericórdia. Chama o Emanuel Pinheiro para essa CPI. Bom, gente, as pessoas aqui lembraram exatamente do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Por quê? Porque foi o prefeito da capital que comemorou o nome, né, do Mauro Carvalho na CPI. Isso há praticamente umas 3 semanas, quando a CPI também pode convocar, né, através do senador Marcos Rogério, os ex-secretários, Kleber e professor, de quem? Do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. E aí, na época, o prefeito não saiu em defesa dos secretários, mas disse o que a todo momento? Olha, se os meus secretários podem prestar depoimentos, eu quero ver, então, o Mauro Carvalho. Ele sim deve explicações à CPI. Ficou aquele jogo de empurra-empurra, porque ele queria defender os secretários e queria, né, acusar o governo de Mato Grosso. Então, é por isso, as pessoas não têm memória tão curta assim não, viu? Tá lembrando aqui exatamente esse posicionamento do prefeito da capital. Eles não perdem a oportunidade de desconstruir um ao outro, né? E os discursos sempre estão cada vez mais ácidos. Percebam que o discurso, né, tanto do Mauro Mendes quanto do Emanuel Pinheiro, estão cada vez mais ácidos por conta exatamente de 2022. Eles estão focados nisso, né? Focados o tempo todo nisso. E qualquer oportunidade que apareça, qualquer tema novo que apareça, que envolva exatamente questões de gestão, questões políticas, eles vão exatamente se comportar dessa forma, o que é simplesmente lamentável, né? Porque deixam de lado exatamente quem mais interessa, né? Que são as mazelas da sociedade, das cidades, né? Da população. Isso é muito ruim. Bom, pelo menos, Kleber, o prefeito agora da capital não vai poder acusar novamente a imprensa, porque ele disse, questionou, colocou o dedo no nosso nariz e perguntou por que vocês não estão falando do Mauro Carvalho? Esse sim deve esclarecimentos, está envolvido aí na tentativa de compra de vacinas via propina? A gente está falando. Então, em época de polarização, fica difícil às vezes a gente até fazer esforço para poder explicar as coisas, porque as pessoas se aproveitam de um dado de realidade para construir toda uma narrativa que já não é verdadeira, né? Que é falsa. E aí até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? É melhor falar, vai, põe lá, pode botar a tomada lá no focinho do porco, vai que acende, né? Tenta. Mas as coisas são diferentes, assim, em relação aos secretários do município, veja, ninguém está dizendo aqui que eles não cometeram ilícito. Né? Houve operações, houve afastamentos, houve prisões, houve demissões. Então, algo houve. No mínimo, uma suspeita real que necessita, que demanda investigação. Ponto. Agora, isso é assunto para a CPI da pandemia no Senado Federal? Não. O nome já diz, CPI da pandemia do governo federal. Nem governador a CPI consegue convocar, se ele não quiser ir, porque ela não tem esse poder. E ela não foi, a CPI do Senado, montada, criada, instaurada para investigar prefeituras, secretários municipais, governadores e secretários estaduais. Ela foi feita para investigar as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, né? Esse que é o caso. Os secretários municipais, os ilícitos que eles são suspeitos, sequer guardam relação com a pandemia. Nós temos um caso aqui, remédio vencido, tem uma CPI, tá? Tem outros contratos, então assim, podem ser criadas outras CPIs na Câmara de Cuiabá, pode, depende dos vereadores quererem, né? Eu fui questionado ontem na rádio, mas por que neste caso do Mauro Carvalho está dizendo que não tem nada a investigar e no governo federal tem?
Não seria o mesmo critério? Não seria. No caso de Mato Grosso, não houve negociação. Houve uma tentativa de contato, alguém mandou um e-mail, olha, eu tenho essa vacina aqui para vender e tal, só que se interessa. Ah, então me manda a carta de representação do fabricante. Não mandou, não teve, não prosseguiu a conversa. Não, mas isso já é negociação. Acabou. Não, mas não é. Não houve efetivamente não houve abertura de negociação. Abertura de negociação, beleza. Então me manda aqui que eu vou analisar, vamos fazer uma reunião tal dia, isso é uma negociação. Houve uma intenção de compra. Não, houve uma oferta, professor. Você chega para ele, você quer comprar meu celular? Fala, que marca que é? Aí você não me responde, acabou. Eu nem respondi, eu só perguntei para você se você tinha representação para vender o celular. Você falou que se você não respondeu, a conversa não continuou. No governo federal houve uma negociação, houve reuniões, houve conversas, houve proposta de preço e proposta de propina, que era $1 por vacina. Houve uma série de desdobramentos e houve, inclusive, uma denúncia feita ao presidente da República de que aquelas negociações ilegais estavam acontecendo. E aí o que se investiga é exatamente isso. Essas negociações, a oferta de propinas, e se o presidente tinha ou não conhecimento. Está provado que houve a propina feita, que houve a oferta da propina, está provado. Infelizmente não aconteceu a compra. Está provado que o presidente tinha conhecimento? Ainda não. Ao final, se não foi provado, arquiva-se. Se foi provado, aí é oferecida a denúncia para a conclusão das investigações. É diferente. Tá certo. Olha, vamos continuar falando desse assunto, porque também quem tem mais detalhes para trazer para a gente sobre isso ao vivo é o repórter Daniel Santos. Daniel, tenho 2 assuntos com você neste momento. Você tem aí informações quentíssimas em relação ao senador Marcos Rogério. Será que o senador avalia que, de fato, o trabalho da CPI quer apurar verdadeiramente, né, os ilícitos ou não? E também você vai falar com a gente sobre a PEC, né? Mas vamos falar primeiro agora em relação às informações do senador Marcos Rogério? Bom, Luciana, só para dar um pitaco aqui, até falei com a nossa diretora aí, Verônica. Ó, Verônica, eu falei com o Marco Rogério por quase 1 hora na última sexta-feira, numa entrevista exclusiva aqui para a Praça de Cuiabá, o senador democrata lá de Rondônia, né? Pois bem, ele é membro da CPI da Covid-19. Eu perguntei, mas, senador, justamente isso que o Kleber acabou de dizer aí. A Covid, a CPI do Covidão, não é para investigar atos e omissões do governo federal na pandemia. Só que aí ele está procurando responder um outro questionamento feito pela sociedade. A gente tem ouvido muito isso ultimamente. E o caminho do dinheiro? Quem é que vai investigar? Pois bem, ele apresentou o requerimento já foi aprovado e esses interrogatórios, eles devem ocorrer já nos próximos dias. Pelo desejo do senador Marco Rogério, ele já aconteceria agora mesmo, no mês de agosto. Um outro ponto que ele colocou, professor, Kleber, Luciana, é que o relatório está pronto. Eles consideram que o relatório está pronto, está finalizado. O que estão sendo colocados ali no relatório são os personagens e mais detalhes. No mais, né, segundo ele, o relatório de Renan Calheiros já é conhecido já praticamente desde o início da CPI da Covid-19, com todos os depoimentos que estão acontecendo e a forma com que essa CPI está sendo conduzida, com relatoria de Renan Calheiros e presidência do Omar Aziz. Volto para vocês querem falar mais alguma coisa ou já continuo aqui com a Edna? Vocês escolhem. Tinha aqui, professor Kleber, quer comentar alguma coisa a respeito disso? A gente pode falar de outro assunto. Eu acho que o Daniel Santos, ele finalizou a fala dele brilhantemente, né? Com uma certa ironia. Exatamente isso, né? Um relatório vindo de Renan Calheiros, de uma CPI que tem como presidente Omar Aziz, você vai esperar o quê, Luciana? Você vai esperar o quê? Puxa a capivara dos dois que você vai ver exatamente qual é o nível moral e ético desses 2 personagens que estão ali, você está entendendo? Regurgitando, né? Regurgitando eticidade, regurgitando o tempo todo verdades, moralidade, sem ter nenhum lastro exatamente disso. É o cúmulo do absurdo. Tá certo, professor Daniel Santos. Vamos mudar de assunto agora, porque vamos falar de reforma administrativa. Tem a PEC 32 aí pegando, é isso? Daniel Santos, vamos mudar de assunto agora.
Exatamente. Dizem os especialistas que não se faz reforma tributária sem reforma administrativa. Você não mexe com tributação sem tentar enxugar a máquina, ver onde é que dá para tirar e viabilizar não só esse governo, mas governos futuros também. Agora tem alguém aqui do meu lado, ela que é vereadora, ela que é professora. Eu já disse, em primeiro lugar é professora. Depois, vereadora representante da população na Câmara Municipal, a vereadora Edna Sampaio, do PT. E ela não está concordando muito com essa história, não. Pera lá, reforma administrativa para acabar com direitos já conquistados. É mais ou menos nessa linha, vereadora. Bom dia, satisfação em falar contigo novamente. Bom dia a todos os telespectadores, né, da TV Pantanal, da TV Vila Real, desculpa. Então, nós estamos aqui justamente para falar sobre uma questão importante que é a reforma administrativa, né? A reforma administrativa, ela é um projeto de emenda constitucional, número 32, e ela, na verdade, é o desmonte do serviço público. O que o governo Bolsonaro está pretendendo fazer é acabar com o que nós conquistamos na Constituição de 88, que é a estabilidade do serviço público, a prestação de serviço à população. Nós temos serviços importantes que funcionam como políticas de distribuição de renda também. Por quê? Porque de forma indireta, a pessoa que tem um filho na escola pública, ele está ali garantindo um direito fundamental para o filho sem ter que desembolsar dinheiro para poder pagar qualquer quantia para que o filho tenha esse direito. Na saúde, o Sistema Único de Saúde, que é o sistema universal, também é muito importante para a população. Porque se imagina num momento de desemprego, de empobrecimento da população, se a população não pudesse contar com o SUS, com o que é que ela contaria? E é justamente nesses pontos que pega a reforma administrativa. Primeiro, ela quer fazer com que os governos de todos os níveis da federação sejam desobrigados a prestarem serviços. Ou seja, todos os serviços poderão ser terceirizados, poderão ser privatizados. Fica o governo, então, desresponsabilizado de prestação de serviço à sociedade. Essa reforma também, ela visa dar um superpoder aos políticos, que é, ao invés da gente fazer concurso público para selecionar os melhores candidatos pela competência técnica que eles têm, nós vamos entregar para as mãos dos dirigentes de plantão, para os governantes de plantão, o poder de dizer quem trabalha no serviço público. Vamos voltar àquela situação antes da Constituição, quando não havia concurso público, e quem ocupava os espaços do concurso público eram filhos das elites de cada lugar. Então tinha aquela carta, o famoso QI, era o deputado, era o vereador, né? Eram os políticos que indicavam da sua rede de relacionamento quem poderia trabalhar no serviço público. Vereadora, por que os sindicalistas estão tão preocupados com essa reforma administrativa? Porque o sindicato é uma organização histórica de defesa dos trabalhadores. E essa reforma é uma reforma contra o direito dos trabalhadores. Não só dos trabalhadores que trabalham no serviço público, mas daqueles que precisam do serviço público. Então, como é que nós podemos aceitar uma reforma que, em pleno momento de pandemia, quando outros países têm implementado políticas de proteção social, de renda para a população mais pobre, já estávamos vivendo um processo de acelerada tecnologia que desemprega as pessoas. Milhares de pessoas ficarão desempregadas nos próximos anos. Milhares de postos de trabalho deixarão de existir por conta da tecnologia, da robotização. E nós ainda temos a pandemia, né? Essa pandemia impôs sofrimento, empobrecimento às famílias. Se nós vamos retirar a obrigação do Estado de promover políticas públicas, serviços públicos de forma continuada, e vamos encher a administração pública de cabos eleitorais dos políticos, o que isso tem como consequência para a vida da população? Ok, você falou sobre prestação de serviço público, citou a participação dos sindicalistas que representam, segundo você, né, os sindicalizados, os setores da sociedade. Agora, especificamente, quais são os pontos em que vocês mais questionam sobre essa reforma já em análise no Senado? A desobrigação, como eu falei, do Estado na contraprestação de serviços públicos, o que é terrível.
quebra da estabilidade do servidor público, o que é terrível. O que significa? A população tem que entender. Por que o servidor público precisa ter estabilidade? Porque senão, os agentes políticos que se elegem demitem todos aqueles que eles não se agradam por conta da posição política. Se você quer fazer a coisa certa para o bem público, você não pode depender do político que está ali, foi eleito e está o tempo preocupado com a próxima eleição. Por exemplo, a educação é uma política de longo prazo. Quando eu entrei como professora da universidade, eu tinha só graduação. Fiz mestrado, fiz doutorado. Obviamente que a qualidade de um profissional que estuda é diferente de um profissional que não estudou. Para isso, nós temos que ter uma política continuada. Não podemos ter, cada ano, um servidor público, um professor, um médico, um enfermeiro, um assistente social, porque isso faz com que a política pública não funcione. Agora, você apresentou um requerimento na Câmara Municipal justamente para discutir esse assunto com a sociedade, né? Para falar com a sociedade, para falar com você que está acompanhando a notícia de frente. Ou seja, você quer ouvir a população, quer ouvir os representantes de classe. Queremos ouvir a população, queremos ouvir os representantes de classe, queremos articular com o sindicato dos servidores públicos, especialmente porque no município, no Brasil, 64% da força de trabalho do serviço público é municipal. Então, os municípios serão os mais afetados com essa reforma. Nós queremos ouvir e queremos apelar para a nossa bancada federal não aprovar, rejeitar esse projeto, porque é um projeto de destruição do espaço público, da esfera pública, dos serviços públicos. Não se trata, Daniel, de defender simplesmente a carreira de servidor público. Não é isso. É muito mais do que isso, é muito mais grave e a população precisa entender. É a destruição da possibilidade do trabalhador ter acesso às políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, de assistência social e outros. Para a gente fechar, que nosso tempo já estourou. Se depender do PT, não temos reforma administrativa? Claro que não. E a reforma administrativa não tem a ver com a reforma tributária. A reforma administrativa tem a ver com a capacidade do Estado de fazer a sua boa governança. O Brasil é de longe, o país que tem mais servidores públicos. Nós não temos servidores públicos suficientes para a quantidade que temos de população. Isso é um dado estatístico que qualquer um pode acessar. Então, essa história de dizer que o Estado aqui é inchado não é verdade. Nós temos um Estado deficitário no atendimento da população. Vá lá na saúde para ver quantos servidores públicos nós temos para a população. Na assistência social é a mesma coisa. Então, esse mito, a população precisa entender que esse mito não existe. Nós precisamos fortalecer, nesse momento especial, a capacidade do Estado de atender a população, porque as pessoas estão passando fome, elas estão mais pobres e os salários estão sendo achatados dia a dia. Vereadora, a audiência pública começa nesta sexta-feira, a partir de que horas? Às 9 horas da manhã, uma audiência pública híbrida, né? Vai ser uma parte lá no plenário da Câmara. Sim. E todos podem participar pelas redes sociais da Câmara Municipal, da nossa página. Essa audiência vai ser feita em parceria com o vereador Paulo Henrique, que também é outro servidor público do município de Cuiabá. Tá ok. Obrigado, nosso tempo está corrido aqui. Obrigado, vereadora Edna Sampaio. E o relatório dessa audiência pública, já terminando essa audiência, será encaminhado para os deputados federais, a bancada federal aqui de Mato Grosso. Luciana, professor Haroldo, Kleber. Tá certo, Daniel Santos, obrigada, viu, pelas informações. Tá? Então, gente, a audiência pública para você participar. Depois não adianta chorar o leite derramado, não. A audiência pública é para você opinar, fazer a sua manifestação. Afinal de contas, a PEC 32 faz uma reorganização aí em toda a administração pública na relação trabalhista, viu, com os servidores dos municípios, do estado e também do governo federal. Vamos acompanhar então, porque muita discussão ainda vai acontecer em torno da PEC 32. Bem, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.